Amém. Glória a Deus. Senhor, grande Deus e eterno Pai. Deus de poder, Deus de glória, Deus de conhecimento, Pai do Senhor. Aleluia! Você pegou a Bíblia, né? Muito obrigado por tudo. Oh, grande Deus poderoso, Deus maravilhoso, Espírito Santo, com você. Orando, entrando, abençoando, dando sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para essa igreja. Vamos para os corinhos. Vamos para os corinhos. Mas eu quero dar um testemunho aqui, aproveitar que esse casal estão aqui, essa família estão aqui. Eu quero dar um testemunho para você, caso talvez você não saiba. Uma vez que aconteceu comigo. Aconteceu comigo numa época que eu tive um acidente de moto. Eu cheguei na minha casa, eu morava no Jabaquara. Eu sou ali no Jabaquara. Eu morava no Jabaquara. E aí eu fui chegando, era uma mais ou menos. Eu vou até esperar um pouco. Aqui é água mineral, ali é água que os pedreiros trazem. Mas ali é gelada, essa aí não é gelada. Obrigado. Ela quer água também, eu levo para ela. Eliseu arava a terra e a preparava para a plantação. Quando Elias, o profeta, se aproximou, ele sentiu então, era o seu chamamento para ser então profeta do Senhor. Ele tirou a capa e sobre os seus ombros uma colocou. Eliseu falou, contigo eu irei, vou me despedir, logo eu voltarei, vou beijar meus pais. Até que um dia Elias falou, pede-me o que tu queres, porque o Senhor vai me responder. Eliseu logo pediu o santo prata do seu poder, e a capa do profeta foi a herança de Eliseu. Carro de Israel e seus cavaleiros, ó Deus de Elias, onde estás agora? Ouça minha voz, mostra os teus sinais. Que o povo te clama, Deus Elias vem nos visitar. La 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 Carro de Israel e seus cavaleiros, ó Deus de Elias, onde estás agora? Em frente ao Jordão, Eliseu parou, na capa dele ele feriu as águas e seco passou. Passaram-se muito tempo, mas Eliseu Deus também levou, e ao tocar nos seus ossos, um morto ressuscitou. Passaram-se muito tempo, e o mundo de hoje só se fala em guerra. Mas eu falo com certeza que ainda há profeta de Deus nessa terra. Carro de Israel e seus cavaleiros, ó Deus de Elias, onde estás agora? Mostra os teus sinais. Amém, amém. Deus salve para o Jesus. No mundo dele. Fala a verdade, é com todo mundo na frente de Deus.
Você que está aí no vídeo, está assistindo, boa noite e aceite a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, tá bom? Amém. Permaneça aí que você vai ser muito feliz e abençoado e abençoada, tá bom? Amém. Então vou dar meu testemunho, já está chegando a hora de passar a pregação, eu quero dar para você me dar uma oportunidade. Então veja bem, eu cheguei na minha casa, eram umas 6 horas lá de Jabaquara. Era aproximadamente essa hora, umas 6 horas. O meu inquilino me chamou lá embaixo. O meu inquilino, ele é caminhoneiro. Aí eu pensei, meu Deus, o que esse homem quer comigo? Bom, hora dessa, né? Mas como ele é muito, pessoa muito que considero, muito tudo, eu vou descer. Desci com a moto. Mas não é que, acho que as crianças brincaram com areia lá, brincaram com e eu não vi, já, eu ia pensar, ia adivinhar. Aí a moto derrapou. Eu bati com esse lado aqui na parede, no muro lá. E aí eu fiquei. Aí caí lá. Fiquei, acredito, mais ou menos quase um minuto desacordado. Foi direto, pegaram eu vinha comigo, né? Só isso aqui afundou, ficou fundo, mas o couro não furou. Ficou muito fundo, ficou, e você não ter, a pessoa que sofreu de coração não podia olhar, era perigoso até desmaiar, porque ficou fundo, ficou uma coisa terrível aqui, minha avó quase não saiu. Aí levaram no hospital, estava vizinho ali da minha casa, bem pertinho da minha casa, me levaram lá, os médicos falaram, bateram o raio-x lá, já me atenderam na hora lá, bateram o raio-x lá, falou para minha mulher, minha esposa, falou, olha, dona Cida, para ele não tem jeito. Nós não podemos tocar nele porque quebrou em 3 lugares. Se tivesse quebrado em 2 lugares, nós temos um aparelho que nós colocamos para ele e puxa o osso. E o osso fica firme assim. Mas em 3 lugares, quebrou em 3 lugares. Puxando um lado, o outro vira, ele vai morrer. Porque aqui é praticamente fatal, né? Aí eu estava lá no hospital, estava lá no hospital, encostado no aparelho, eu tive medo de morrer. O que eu fiz? Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. O Senhor, eu vou morrer. O médico me disse, eu vou morrer, Senhor. Eu olhando assim, ó. Olhando para o céu, Senhor. Senhor, não me deixe morrer, Senhor. Aí uma voz suave. Essa voz já falou com você, falou que você viu hoje aqui. Essa mesma voz falou com você. Tocou no seu coração. Não foi bem a voz, mas quando toca no coração, não é Deus falando. É assim, mas só que ele falou mesmo. Deus falou dentro do meu coração. Não fica aqui fora da minha igreja. Essa igreja aqui é fundada pelo Espírito Santo. Igreja santa e poderosa. Homem reaviveiro. Medo foi embora. Eu fiquei passando um garotinho de 12 anos, 15 anos. Cheguei e falei para a mulher, corre quanto Deus falou comigo. Aí, fui embora do lado dali, fui embora. Aquele lado do meu irmão, me levou na igreja. Me levou na igreja. Aí, chegando lá na igreja, falaram que o missionário estava seguindo meu pai, estava em pé, mas tinha começado a contar ainda. Falou, missionário, o irmão João está acidentado. Eles pegaram na minha mão aqui e tal. Vai andando na mão. Ele me chamou. Não sei se ele desceu, eu sei que ele me chamou. Aí ele veio. Peguei o Espírito Santo aqui, ó. O Espírito Santo aqui, eu ungi agora. Peguei o Espírito Santo aqui e me ungi. Ele botou no Espírito Santo e passou aqui. Simplesmente isso. Não foi mais do que isso. Colocou a mão aqui, outra mão aqui. Falou, Senhor, cura o teu servo. Ó, Deus falou para mim, quer ver a prova que Deus falou mesmo? Ó. Meu Deus, cura o teu servo. Ó, Senhor. A primeira palavra que ele falou começou o barulho lá dentro. Como eu estou vendo vocês aqui, eu tinha certeza, convicta, que Deus estava me curando. Estava falando nos olhos. Então eu tenho certeza, você que está aqui também nessa noite, tenha certeza, convicta, que Deus está te abençoando aqui hoje. Aquele Senhor, todos vão sair daqui mudados e transformados. O que Deus faz bem nesse lugar. O mesmo Deus, irmão, que me curou naquela igreja lá. E o mesmo Deus falou comigo na sexta-feira, de manhã, eu visitar meu irmão da Ponte Alta. Um desejo que eu nunca tive aquela vontade. Falei, Senhor, que vontade é essa? Eu nunca tinha essa vontade de ver meu irmão. Se for a sua vontade, Senhor, comenda essa vontade. Se não for, tire do meu coração. Eu nunca tive, Senhor, essa vontade. O próprio Deus tocou no meu coração para conquistar meu irmão lá. Peguei a moto e fui, de manhã. Quando eu cheguei lá, irmão Cláudio, meu irmão estava morto lá fora, na calçada lá caindo. Seu pingo de sangue. Chamei o vizinho e falou, você tem carro? Tem carro. Dá para você levar meu irmão lá no hospital? Falou, mas seu irmão está bom, você vai levar, tem que fazer melhor, calma e vai lá buscar. Quando você botar ele, está vivo. Aí me ajoelhei no chão, ungi meu irmão, mas não tinha um pingo de sangue. Falei, Senhor, o Senhor falou comigo lá na minha cozinha, no meu quarto, na minha casa, Senhor. Eu vim aqui. O Senhor está aqui do meu lado. Liberta meu irmão. O Espírito da morte saia dele em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, na hora. Vivi, palma para Jesus. Lá, 15 anos lá, depois ele tinha 20. A igreja é alemã, sabe o alemão que cresce rapidinho, né? Quando tem 12, parece que tem 18.
Chegou lá com um câncer para morrer. Eu estou chorando, até esse carro carregava lá no Monte Santo. Eu estava lá, com o pratão lá, fechei a porta do caseiro, não deixa ninguém me chamar, que eu vou comer aqui, mas vou ficar na vigília, que era na vigília. Chegou a moça lá para morrer. Uma moça bonita, né? Pouco bem de vida. Ela tem empresa de outro. Aí eu. João da Moto, o irmão João está aí. O irmão João da Moto é orelha lá no barraco para achar você no mundo, você está aqui, você não vai comer. O Carlinhos tinha falado. Que o irmão João está aguentando, tanto cansado. Não, você não vai descansar, você não vai comer, não vai nada, porque eu orei para você aparecer aqui no mundo. E nós temos certeza que ela vai ser curada. Aí eu transformei. Aí saí fora, falei, vai no pé de monta aqui, faço 5 de oração, todos vocês. E Jesus vai curar ela. Falei lá, olhando agora, porque é o seu pai e sua mãe, estou chorando de tristeza, daqui a pouco você já deve ter, porque Jesus vai curar. E Jesus está fazendo faculdade agora e para não precisar. Os irmãos, aceite a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não canso de me dizer, né, irmãos, como Jesus é bom, né? Os irmãos aí de casa também, glória a Deus, aleluia, uma boa noite para vocês. Irmãos, como Jesus é bom, irmão. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vocês que estão aí em casa, venham para a casa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não tem sentido nenhum nós crentes ter a luz aqui que a gente está sentindo agora, sem vocês que estão aí do outro lado com a gente. Então Deus manda dizer para vocês, venham para a casa do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto há tempo, porque Ele está chamando, irmãos. Não é isso, irmão? Está chamando, irmãos. Uma hora o tempo vai se esgotar, irmãos, mas ainda há tempo de ser chamado. Há tempo de vocês estar aqui na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Há tempo de vocês buscar a luz, porque a luz, irmão, de Deus é bom demais. Porque eu sou um pecador, irmão, e glória a Deus, aleluia, estou aprendendo muito com o nosso Senhor Jesus Cristo, e estou indo para a luz, e não tem sentido nenhum eu ir para a luz, sem vocês não estar com nós na luz. Vocês têm que vir com a luz para a gente, não tem sentido só a gente estar. Então hoje, irmão, nessa noite maravilhosa aqui de sexta-feira, nós aqui da Sinos de Belém, missão das primícias, estamos chamando todos os irmãos para a casa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vamos louvar o hino 15 da harpa. Glória a Deus, aleluia. Um hino muito bonito. Glória a Deus, aleluia. 15 da harpa. Amém, irmãos? Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Eu ouvia falar dessa graça sem par, que me trouxe o nosso Jesus, mas de surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi
meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excesso de amor, meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Deus, aleluia! Como Jesus é bom! Salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. E agradeço a oportunidade. Meu obrigado. Nós vamos ficar de pé, por favor, se puder. Vamos fazer uma pequena oração para passar para o pregador. Mas eu quero dar um aviso para vocês aqui que amanhã, se o Senhor me permitir, eu estou pregando lá no barragem. Vocês estão todos convidados, tá bom? Você está nos ouvindo aí também. Se quiser nos visitar lá, é lá no barragem. Eu vou estar lá amanhã pregando a palavra de Deus. Lá começa das 6 às 8. A abertura é das 6 horas. O pregador está 7 e 8 e 7, tá bom? Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, meu mestre. Aleluia! Esse presente que o Senhor me concedeu, nos concedeu, estávamos aqui e está preparando esse encontro. Senhor, use o teu lado grandemente, Senhor. Eu lhe agradeço muitíssimo por esse dia, Senhor, que nos concede, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a abençoação se dará com o Senhor, para que esse homem vier. Então, uma coisa com providência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, nós desejamos que venha em nome do Senhor trazer a palavra de Deus, o ministro Carlos. Você tem a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aceite a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Para você que está assistindo em nome de Jesus, que Deus abençoe, tá bom? E mais um dia de palavra de Deus em nossas vidas. E assim, nós ouvimos a palavra e praticando, é que ela vai fazer efeito, tá certo? Eu quero ler uma mensagem que está no livro de Mateus, no capítulo 5, e o versículo 13 a seguir, tá bom? Em nome de Jesus. Aí você pode deixar preparado, que vai ser bem rapidinho, né? Em nome de Jesus. Quero agradecer a Dani por ter vindo, o esposo dela, né? É a irmã dela, né? E esse aqui, sobrinho, tá certo. Que Deus abençoe. Obrigado, meu irmãozinho, o senhorzinho que vem sempre aqui. Estou sentindo falta da esposa dele. Que Deus abençoe, tá bom? Irmão Marcos, irmão Alexandre, João, a irmãzinha reverenda que eu esqueço o nome dela. Idosuite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela vida de vocês e obrigado também a Dona Santa, né? Que é a minha Rebeca. Que ela estava lá no trabalho, eu achei que não ia dar tempo de eu chegar aqui. Entendeu? Que tem muito trânsito. Nossa. E aí eu gostaria que os irmãos recebessem ela com palmas para o Senhor. Amém? Amém. Eu sou da Mariguês, nossa Santa Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Né? Nós temos que agradecer a Deus porque nós estamos aqui na presença do Senhor Jesus, né? E temos certeza que a nossa bênção não vai levar para o nosso lar. E bem-aventurados somos nós, né, irmão? Porque a palavra de Deus diz, né? Tem que buscar enquanto se pode, né? Porque o mundo aí fora não tem nada a perder. Não tem. Bem-aventurados somos nós que estamos na casa do Senhor Jesus. E eu costumo dizer, a gente ser crente é um orgulho, é um privilégio. Então eu louvo a Deus.
Eu louvo a Deus porque, assim, por poder estar na presença do Senhor Jesus, né? Louvo a Deus por isso, porque se eu não tivesse Deus na minha vida, eu não estaria aqui em nome de Jesus, com tanto problema, né? E assim eu louvo a Deus porque Deus me curou de muitas enfermidades, muitos problemas, né? E assim, benção que Deus me deu sobre a minha família, meu filho, né? O Daniel, que sofreu um acidente o ano passado, né? E assim, foi Deus que deu a vida para ele, porque assim o carro dele deu PT, né? O CT para poder tirar ele do carro levou 45 minutos. Ele saiu dali, eu vou falar para vocês, ninguém dava a vida para ele. Mas no momento todo eu falava para Deus: Senhor, Tu vai dar a vida dele, porque ele não vai morrer, ele vai voltar para o lado dele em nome de Jesus, vai estar vivo em nome de Jesus. Irmão, para honra agora o Senhor Jesus. Com 5 dias o Daniel estava em casa. O Daniel fez a cirurgia da perna, né, do joelho, do fêmur que quebrou, né? Com 15 dias ele fez uma cirurgia na face, na boca, e Daniel está aí, prefeito, para a honra agora o Senhor Jesus, andando, trabalhando de rua, porque ele não consegue ficar em casa. E agora, dia 28 desse mês, ele vai voltar para a empresa em nome de Jesus. Amém. Então eu só tenho que louvar a Deus e agradecer a Deus, porque esse Deus nosso, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é maravilhoso. É um Deus assim que é Deus e assim não tem explicação em nome de Jesus. Amém, amém, irmão? Louvado seja Deus. Eu vou louvar o Senhor aqui em nome de Jesus, tá? Os irmãos não meditam na minha voz porque estão um pouco roucos em nome de Jesus, mas eu vou tentar louvar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Que os irmãos meditam na letra do hino em nome de Jesus. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, que Ele vem, te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teu momento traz instrumento que fazem chorar, Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Maravilha, né, irmão? Louvado seja Deus. Graças a Deus, eu quero agradecer por estar com esses irmãos na salvação de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aí eu quero começar assim, ó, em nome de Jesus, tá bom? Ó, um ponto de interrogação
uma pergunta para nós: será que temos condição de ouvir a tua santa voz? Cristo tem muito a dizer, se interessarmos a escutar, se a igreja luta para vencer, então o Senhor pode falar. A igreja está aí? Fala, Senhor. Fala, Senhor. Quero a minha igreja pura, sem remendo e sem rasura. Quero a minha igreja assim. Fala, Senhor, muito eu tenho a dizer. Fala, Senhor, quero a minha igreja santa, porque a qualquer instante a levarei para mim. Uma igreja de poder está disposta a escutar o que o Senhor tem a dizer, para melhor se agradar. Ele só quer o nosso bem, por isso mesmo está aqui. É pena que nem todos têm o interesse de ouvir. Aí. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Minha igreja pura, sem remendo e sem rasura, quero a minha igreja assim. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Porque a qualquer instante alegarei para mim. Louvado seja Deus. Os irmãos percebem que é um ponto de interrogação, né? Aquele sinalzinho assim, ó, capim de guarda-chuva e uma bolinha embaixo, né? É uma pergunta que merece resposta, né? É um ponto de interrogação. Ó, o hino diz o quê? O que o hino fala? Que o Senhor, Ele tem muito a dizer para mim e para você. Mas será que nós estamos dispostos? Porque às vezes nós estamos vindo para cá de Deus, mas a gente tem que parar para ouvir, né? E quando nós paramos para ouvir é diferente. É diferente. Porque nós saímos daqui meditando naquilo que nós ouvimos. Nós vamos dormir. Nós vamos levantar para o nosso trabalho meditando naquilo que eu recebi ontem. Eu ouvi, que palavra gloriosa. E às vezes o culto para a igreja tem que ser aquele culto eloquente, né? É que o irmão sai rodopiando na igreja, falando língua estranha, subindo em parede, aí o crente aviãozinho. Não. Às vezes o culto para Deus não é esse que Deus Ele quer. Ele quer que a igreja, ela para escutar. Tá certo? Em nome de Jesus. Aí eu vou fazer uma pergunta.
certo? Em nome de Jesus. Tem algum crente, algum irmão aqui, sem sabor? Sem sabor? Tem ou não tem? Não, né? Não joga a mão. Você perguntou o quê? Se tem algum cristão sem sabor aqui. Mas não levantei a mão mesmo. Levantou. Poxa, é sabor cheio. Pois é. Então tá certo. Vamos confirmar isso? Vamos. Então, leia para mim. Eu quero que cada um leia um versículo. Nós estamos aqui reunidos e nós somos uma igreja, tá certo? Em nome de Jesus. Então, eu gosto de participação. Tá certo? Nós estamos pouca pessoa, né? Se fosse uma igreja cheia, né? Nós estamos pregando para uma multidão, porque aqui tem anjos e tem a internet também. Tá certo? Então, assim, mas se nós estivéssemos aqui numa igreja grande, cheia de gente, não teria possibilidade de eu fazer assim, tá certo? Mas eu vou conjecturar dessa forma, porque nós estamos em poucas pessoas e Deus está presente. Tá certo? Em nome de Jesus. Livro de Mateus, no capítulo 5, e o versículo 13, eu gostaria que cada um lesse o versículo, tá certo? A Dani está com uma Bíblia? Tá? Então eu quero começar com a Dani. Leia o primeiro versículo, Dani. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para não mais presta, senão para lançar fora, e ser pisado pelos homens. Amém? Então aqui eu vou explicar esse versículo aqui. Tá certo? Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, ou seja, em outras traduções, insípido, né? Com que há de se salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Tá certo? O que Deus está dizendo assim? Que o sal, quem é mulher sabe, tá certo? Eu amo que cozinha também, lógico. Tá certo? Mas ninguém nunca reclama do sal, ninguém nunca elogia o sal, tá certo? Ninguém dá a mínima atenção para o sal, tá certo? Mas se ele faltar na comida, ou se a esposa coloca um sal a mais, todo mundo reclama, porque percebe a presença do sal, tá certo? Quando Deus ele disse essa parte do sal, em nome de Jesus, vós sois os sals da terra, tá certo? Por quê? Porque Deus ele quer sentir um sabor meu e teu. Ele quer saber que quando ele desce, que não é perto, às vezes eu e você nós viemos aqui, eu venho do Grajaú, Castro Alves, né? E acho que a Dani vem de Bugaçu, e os irmãozinhos que vêm daqui de trás, né? Aí veio o irmãozinho que eu não sei de onde é, e o irmão João que vem de Parelheiros, daqui perto também, né? Em nome de Jesus. E às vezes nós reclamamos por tomar sol, chuva, ou às vezes nós viemos, quem vem de por aqui ou vem de perto, pisa numa poça d'água, leva um escorregão e cai. Puxa vida, que bênção, que maravilha. E às vezes a gente pega e reclama, fala alguma coisa, puxa, eu vim de tão longe, puxa, não tem ninguém na igreja, meu Deus. Você não é ninguém. Você é o servo, uma serva de Deus. E quando nós saímos de nossa casa, o nosso compromisso não é pegar uma igreja cheia. O nosso compromisso não é chegar aqui em nome de Jesus e se apresentar para o homem, mas sim dar um sabor à palavra que nós vamos ouvir da parte do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Às vezes nós viemos à casa de Deus, nós vamos de novo para casa, voltamos à casa de Deus, entra dia, sai dia, em nome de Jesus, mas o que nós aprendemos aqui, nós não estamos passando para frente, nós não estamos fazendo a coisa certa. Aí, que sabor será que Deus está tendo em mim? Qual é o sabor que Deus está achando em mim? Se Ele está me ensinando a manipular
de Mateus 6, diz assim, ó, não precisa procurar não, tá bom? Diz o quê? 6,9 fala assim o quê? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pronto, vamos começar por aqui. Pai nosso, Ele é Pai de todo mundo, Ele é Pai de uma nação aqui, uma nação ao qual, eu não sei se Adão tem filhos, tá certo? Mas vamos dizer que ela teve mãe, teve pai e teve irmãos. Eu acredito que não seja só ela, como meu irmãozinho teve filhos, eu tenho filhos. E nem todos os filhos vieram para agradar nosso pai, nem todos os filhos agradam a nossa mãe, mas Deus também não é diferente. Deus, Ele gerou filhos em nome do Senhor. Quando a mulher fica gestante, é porque Deus está dando vida àquele fruto dentro do ventre dela. Então esse aí é filho de Deus, porque Deus está cuidando dele até a saída dele, porque Deus espera que ele seja uma pedra de sal temperada para colocar sabor aqui no mundo. Por quê? Porque, como eu disse, eu não tenho filhos perfeitos, meus irmãos não tiveram filho perfeito, vocês não tiveram filho perfeito. Há aquele sempre que vai dar trabalho, que vai desobedecer e vai se afastar de você em nome de Jesus. Por quê? Porque não querem obedecer a ordem dentro da sua casa. E assim também é Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso, Ele está dizendo que Ele é Pai do drogado, Ele é Pai do espírita, Ele é Pai daquela pessoa que às vezes nós paramos nosso veículo no semáforo e a gente é mais fácil nós fecharmos o vidro do que a gente abrir o vidro, pegar e anunciar Jesus para aquela pessoa. Jesus, Ele está dizendo assim, ó, qual é o sabor que eu estou sentindo da minha igreja? Minha igreja, às vezes ela está sem sabor, e isso reflete na sabor da alimentação. Assim como você sente a alimentação sem sal, ou quando é salgada demais, em nome de Jesus, Jesus está dizendo assim, ó, vós sois os sals da terra. Se vocês anunciarem minha palavra, vocês vão levar sabor, vocês vão colocar tempero neste mundo, no coração dessa pessoa que está nas drogas, nas bebidas, dessas pessoas que estão morando debaixo dos viadutos, essas pessoas que estão dizendo, eu não tenho mais jeito, a minha vida não tem mais jeito, só se eu morrer. Jesus, Ele está esperando uma atitude minha e sua, levar sabor a essas vidas. E se nós continuarmos ouvindo a palavra de Deus, mas nós vamos anunciar a palavra do Senhor, e se nós continuar ouvindo, fazendo isso aqui um culto corriqueiro, além de nós nos tornarmos fariseus, certo? Porque o fariseu, ele conhece a palavra, era homens letrados, eles estudaram, era letrado, conhecia e obedecia. Do mandamento de Moisés para cá, ele obedecia risco no pé, tá certo? Quando eles guardaram e obedeciam, o que os nossos irmãos pregavam para eles? Eles anunciavam o quê? Que haveria de vir o Messias, não dizia quem, mas há de vir o Messias e vai nascer e vai salvar a humanidade. Pronto. Chegou Jesus, escreveu os mandamentos, mas esses fariseus sabiam de tudo isso, mas não creram que era Jesus. Tá certo? Jesus começou a andar com eles, escrevendo os pergaminhos, enrola os pergaminhos, vai escrevendo, vai anotando. E ali, vocês não avisaram isso aqui, não? Não saiu, não. E aí, o que acontece? Eles estudaram, mas não obedeciam. E para mim, você ser um fariseu, basta que nós venhamos aqui. Nós vem quando quer. É quando eu sinto no coração,
eu ouvi. Não. O dono da casa, aqui foi o feriado. Quem levantou essa casa aqui? Não foi o profeta? Por ordem do profeta Josias? Foi isso? Foi isso? Então guarda lá, em nome de Jesus. Ó, guarda lá. Quando Deus, ele usa o profeta e ele fala para que levante essa casa aqui, foi o mesmo sintomas, o mesmo desejo que teve Salomão para dar sequência à vontade de Davi. Quando Deus fala no livro de 2 Crônicas 7:12, que está dizendo, eu ouvi, Salomão, a tua oração, eu vi a casa que tu levantaste para mim, aqui ó, casa aqui ó, glória a Deus, aleluia, e eu escolhi este lugar para a casa de sacrifício. Aleluia. Pode ver que não é fácil você sair de casa, principalmente quem trabalha, vai ter que brigar contra o cansaço, vai ter que brigar contra a chuva, contra o vento, vai ter que ter disposição para deixar o comer para fazer depois, para lavar a roupa depois. Às vezes você só tem tempo de passar a vassoura na casa, mas quando eu chegar eu faço. E quando você vem aqui, Jesus está vendo que você pertence à casa de sacrifício, à casa escolhida para a oração em nome de Jesus. Aí ele diz o que para Salomão? Salomão, desde o dia que tu aplicaste o teu coração a construir um templo para mim e escolher para ti essa casa de sacrifício, eis que eu falo contigo desta forma. Agora estão atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Às vezes não é na nossa casa que nós vamos ser abençoados. Se você ficar na sua casa, eu não vou, porque eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor na perna, eu estou com dor no pé, eu estou com dor na coluna, eu não estou aguentando. Mas na sua casa você não vai ficar curada. Mas se você vier à casa do sacrifício, tudo é possível em nome do Senhor. Porque aqui estão abertos os ouvidos de Deus. A oração e súplica que fizer neste lugar em nome de Jesus. E quando Deus ele diz, em nome de Jesus, que se o sal perder o sabor, com que há de se salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, além de nós se tornar fariseu, porque o compromisso de Deus com nós não se engane não. Quem trabalhou em empresa ou trabalha ainda aí, dá um sinalzinho aí, dá um sinalzinho. Tá certo. Pica cartão. Então tá certo. Mas quem já trabalhou? Empresa, casa de família, né? Então bora lá, para você entender isso aqui, tá certo? Quando você entra na empresa, vamos dizer que eu vou falar na minha linguagem, não sei se a internet vai entender, mas era a linguagem quando eu era pequeno, tá certo? Então, bora lá. Quando eu era pequeno, rapaz, adolescente, hoje eu estou com 64, mas quando eu era adolescente, você entrava na empresa e ficava nos banheiros. Esse tempo eu fumava, eu ia de 10 em 10 minutos, tá certo? No banheiro fumava. Aí havia alguns colegas de sessão que falavam assim, o Carlos está dando nó cego, ele é nó cego. Só que antes deles olhar, numa empresa, não sei hoje como é que é, mas na empresa onde eu trabalhei, se tinha o líder de seção, tinha o supervisor da fábrica toda,
o gerente e o diretor. Primeiro e segundo, tá certo? Então, quando chegava a esse ponto de os colegas estar reclamando, é porque o líder já viu. Eu dando na certa, estou deixando o serviço, eu estou indo muito bem. E certamente que eu vou chegar lá, fechar a porta, porque lá ninguém pode fazer nada. Eu estou usando o banheiro, estou na minha privacidade. Então, para eles não entrar num constrangimento perante lei, então eles ficam quietos. Mas ele está de olho em você. O primeiro corte que tiver, você entendeu? É assim, não é? Aí o sindicato vai lá para a porta da empresa e começa a... Quem se manifesta com mais ansiedade é aqueles que gostam de dar ao certo no serviço. Tá certo? Quando Deus ele diz aqui em nome de Jesus que se o sal perder o sabor, com que há de se salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, logicamente que Deus ele está dizendo isso na sua vida espiritual, mas esse pisado pelos homens é físico, porque lá no céu não tem homem, é anjos. Tá certo? Então, quando ele diz que para nada mais serve, é aquele cristão que você vê, ele começa a esmorecer, ele começa a se afastar da igreja, ele não vem numa reunião, ele só liga para o trabalho, ele só liga para a casa dele, ele só liga para as coisas que lhe interessam, mas não cuida das coisas santas de Deus que Deus te ensinou. Aí ele está dizendo assim, ó, certamente você está sem sabor. As pessoas vão começar a criticar um outro, fala assim, puxa, eu vou falar de mim, tá bom? O irmão Carlos só está lá só vai para a igreja. O irmão Carlos, eu não vejo diferença nenhuma nele. Eu vejo ele no meio dos escarnecedores, eu vejo ele com uma alegria, com aquele falando, é espírita. Por quê? Porque eu estou me tornando espírita. Eu estou perdendo o sabor diante de Deus. Os prazeres da terra estão me atraindo, e quando a gente é atraído pelas coisas da terra, a gente esquece as coisas de Deus. Antigamente nós íamos para a matriz, com sol e com chuva, descia lá na Praça da Sé e ia andando. Hoje a maioria tem um carro, não vai na matriz, não vai na reunião, não vai em reunião na regional, não vai em reunião em canto nenhum, não fala de Deus, não há evangelização. Então por isso que eu perguntei para mim e para você, será que nós estamos dando sabor a esta palavra que nós estamos recebendo nessa noite? E não importa que eu sou velho, não importa. Apóstolo Paulo ele chama a atenção dos velhos duramente. Seja comportado nas suas posturas. Ensine o que vós aprendeu da parte de Deus, assim como eu ensino. Não tem chance. Então, quando nós, às vezes a pessoa que chega para brincar, que fala assim, que quando chega o médico que me operou, né? Quando eu operei, que ele operou a hernia do disco e mandou para a muleta, né? Aí fica assim, tá certo? Aí ele falou, você anda com a muleta, porque a qualquer momento esse nervo seu treme dia e noite, ele vai se cansar e vai fazer assim, ó, puf! E nesse puxão que você tiver, se você cair de bunda, é cadeira de roda. Você é briguento? Eu falei, não, sou evangélico. Se você for briguento, um chute no traseiro, te manda para a cadeira de roda. Então, eu vou aconselhar. Ele falou assim, ó,
Aí ele usou um provérbio mudando. Ele falou assim, ó: quem pode, manda. Quem tem cabeça, obedece. E eu vou mandar porque eu posso. Usa muleta em todos os lugares que você for. Dentro da sua casa, ande sem muleta, segurando. E se você desobedecer, eu vou estar aqui te esperando. Só que nós servimos um Deus vivo. Um Deus que te orienta. Porque quando eu ia para a muleta, Deus ele avisou. Às vezes as pessoas perguntam: mas você não processou o médico, não processou o hospital? Não. Eu quero brigar pelas coisas do reino dos céus. Esse mundo aqui nós somos do rei, vamos deixar tudo. Vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar a sua conta no banco, vai ficar a sua vontade, seus desejos. Só. Vai ficar tudo aqui. E a cada dia você vê que morre um vizinho, morre um da família, e nós não temos esse exemplo todos os dias. Então nós não podemos nos tornar fariseus. Nós não podemos perder, em nome de Jesus, o sabor que Jesus ele enviou eu e você, quando nós fizemos o chamado, que nós aceitou. Nós não podemos perder esse sabor de sal. Levar o tempero para quem está precisando lá. Sobretudo, lembrando que não adianta eu ir lá evangelizar, aí eu não vim para a casa de Deus, porque o lugar de sacrifício é aqui. Não foi sacrifício que você fez? Você não deixou o seu comer para fazer, para estar evangelizando? Você não deixou o seu comer para a casa desarrumada, a roupa para lavar, para você estar evangelizando? Mais tarde, quando deu hora do culto, você não deixou alguma coisa para fazer, porque já está dando hora do culto, para você estar aqui? É isso que Deus ele vê. É isso que dá sabor à palavra de Deus. Irmão João, não, é irmãozinho Irineu, lê o segundo. Vós sois do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém? Quando Jesus ele veio ao mundo, que ele andou com os discípulos, ele, que nem eu falei, Pedro, escreve isso aqui. Aí Pedro escrevia. Tiago escreve o seguinte: escrevia, aí rolo, pegava um rolinho assim, ele ia escrevendo e ia enrolando no papel. É por isso que muitas vezes você vê no Velho Testamento lá: desenrole o livro, e come essas palavras, porque você vai dar lá fora essas palavras que você está comendo. Foi isso que Deus falou para Isaías. Hoje ele fala conosco aqui. Mas ele vê que a gente só vem aqui, vai para casa, nós brigamos pelo um dinheiro, nós brigamos por alguém que arranhou o nosso carro, nós brigamos por alguém que invadiu nossa horta, arrancou um negócio lá na horta lá, a gente briga porque alguém pulou o nosso portão, e sabendo nós que tudo isso vai perecer aqui. E se você chegasse, conversasse direitinho como cristão, né? Hoje em dia, a gente chega na casa de Deus, a gente às vezes vê o irmão com a cara tão feia, não dá paz, não dá um abraço. Aí, como que pode eu ser luz? Porque a luz ela brilha, é o sorriso teu. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma luz para que ela não brilhe.
Não pode. Eu fiz essa instalação e eu não sei onde eu pus isso. Ali atrás. É ali, né? Se nós desligar ali, não fica escuro? Fica ou não fica? Pois é assim que é o crente diante de Deus. Ele está dizendo assim, ó, você é a luz do mundo. Você é a luz. Você sabe o que quer dizer isso? Quando eu e você, nós tomamos a nossa posição de cristão, e nós vamos atrás de nosso irmão, espírita, drogado, alcoólatra, as prostitutas, ou que não seja nada disso, seja aquela mãe de família que está desesperada, porque o marido traiu, o marido judia, ela vive sobre constrangimento do marido, a mulher vive com a vida dupla, tem sua família, mas vive lá fora. Nós fomos chamados para anunciar a palavra e dizer para essas pessoas o porquê que essas pessoas não conseguem, por que a enfermidade está agindo dentro do lar dessas pessoas. É isso. E eu e você, Deus nos deu essa responsabilidade. É por isso que ele diz o 14 que nosso irmãozinho falou: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, a cidade aqui, ó. A cidade aqui, ó. Quando se fala de cidade, se fala de nação. Tá certo? Aí você pega, vai em nome de Jesus, você não anuncia. Entendeu? Amanhã ou depois, o filho das trevas, ele está pertinho de você falando palavrão, te chamando por apelido. Tá certo? E aí por quê? Porque você está não sendo escondido, mas você que está se escondendo no meio das trevas. É só assim que o crente perde a claridade de Deus. Porque quando você lembra quando você vinha à igreja? Você lembra quando nós chegamos na igreja? Teve pessoas que olhavam para nós e falaram: nossa, você está diferente, cara. Você está diferente. Eu não sei explicar, mas você está esquisito, está assim. Mas ele não sabia explicar, porque é a luz de Deus que está sobre ti. Porque você começa a brilhar. Lê, João. Não, João 15. Aceite a paz do Senhor Jesus. Aqui no livro de Salmo 34, versículo 9, fala assim: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Fique na paz do Senhor. Amém? Qual versículo você leu, irmão João? 34, Salmo 34, versículo 9. 9. Versículo 9. Eu vou dar uma explicadinha nesse salmo aqui, mas porque o irmão João saiu do texto aqui, tá certo? Eu acho que ele não entendeu. Era para nós dar sequência, nesse estudo aqui, nesse livro de Mateus, tá bom? Mas pode ler de novo, leia de novo. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Amém? Temei ao Senhor, aos seus santos. Porque se você temer a Deus, porque não basta você vir na igreja, tá certo? Não basta. Você tem que vir aqui amanhã, quando o diabo for lhe oferecer a bandeja, ou trazer alguém para falar da vida dos outros, ou trazer alguém para poder criticar, ou trazer alguma oferta de Satanás, entendeu? Em nome de Jesus. Se você teme a Deus, você primeiro, antes de falar alguma coisa ou tomar qualquer decisão, você vai orar a Deus. Aí Deus está falando assim, ó: puxa, olha a minha santa como é que está. Olha meu santo como é que está. Antigamente ele não perguntava para mim, mas agora ele está me consultando. O que representa é essa criança aí, que é totalmente, de quem é? Pois é totalmente dependente sua. Tá certo? Ele não quer saber se é hora de comida, se tem comida ou não. Ele só quer saber que deu hora de mãe, estou com fome. É assim que age o crente. Tá certo?
crente, quando chega na beira do perigo, ó, ele não sente, não foi isso que o irmão leu? Não sente falta de coisa alguma. Por quê? Porque o Senhor alimenta. Amém? Leia, irmão Alessandro 15. Nem se acende ao candeeiro e se coloca debaixo da alqueire, mas no velador e dá luz de todos que estão na casa. Eu vou repetir, mas vai ser diferente, faz o mesmo sentido, tá certo? Que a minha Bíblia é Thompson, é a tradução nova, tá certo? Então diz assim, ó, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, assim ilumina a todos os que estão na casa. Você, eu, é essa luz. Aí Jesus está dizendo assim, ó, eu não posso. Quem de vocês que acende uma lâmpada, acende uma vela lá, ou uma lamparina, e vai fazer isso aqui, ó. 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 Eu não vou ter nada aqui. A vela, eu acendi a vela, mas ele está falando candeeiro. E quando eu era moleque, candeeiro é o lampião, né? Tá certo? Aí eu vou acender um lampião, eu vou acender uma vela ou eu vou acender uma lâmpada. Aí eu vou acender e colocar ela debaixo de uma vasilha, que é debaixo do candelabro. Ela vai iluminar a casa? Não serve para nada. Tá certo? Aí Jesus está falando assim, vocês não estão recebendo a minha palavra? Vocês não gostam da minha casa? Eu já não falei lá no livro de João que a minha palavra, ela é luz. Eu sou a luz do mundo, e aquele que andar em mim não anda em treva. Tá certo? Aí ele está dizendo assim, ó, agora por que você esconde? Por que eu fico só na minha casa, no meu trabalho, minha casa, meu trabalho, minha casa, meu trabalho, e eu não vou clarear em nome de Jesus, levando a palavra de Deus para iluminar outras vidas? Aleluia. É isso. Tá certo? A irmã, já esqueci, jesuíta. Jesuíte. Leia. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade, digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram e ouviram. Que ouves e não ouviram. Amém. A irmã Jesus também saiu do contexto aqui, né? É. Era para ler só um, eu li foi dois. A senhora leu aonde? Atrapalhei o Senhor, era para ler só um. A senhora leu aonde? Eu li o 16. Livro de Mateus. Isso. Livro de Mateus 13, 15. Tá certo, é porque tá diferente. É para nós ler aqui só uma coisa, mas a senhora leu um bom versículo. Leia de novo para mim. O 16? Qual? 16, né? Isso. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Bem-aventurados sois vós, e os vossos olhos que viram. Isso. Tá certo? O que quer dizer bem-aventurado? Feliz é aquela pessoa que encontra o seu prazer na casa de Deus. Você vai ver coisas, às vezes você pode não sentir quantos anos que eu vim para a igreja. Eu saía de casa para a Matriz, pegava a condução, andava lá da Praça da Sé até o Cambuci e nada acontecia comigo. Eu não sentia, não sabia como que era, Deus falava, eu não ouvia nada, mas eu sentia prazer. Então eu tinha a felicidade de estar na casa de Deus,
porque eu gostava de ver a pregação de Deus, mas não entendia, não sentia quando Deus falava comigo, não era para mim, não era revelado, mas eu tinha prazer de estar na casa do Pai. Tá certo? Irmã Santa, lê o 16 aí. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Amém? Diz assim, ó. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Como é que eu vou brilhar se eu não evangelizo? Como é que eu vou brilhar se eu não convido ninguém à minha casa do Pai? Como que eu vou ter boas obras se me falta confiança? Porque em nome de Jesus, cada ação é uma reação. E a reação de Deus na minha e na sua vida Ele não entende o porquê que depois de anos e anos e anos e anos eu não aprendi a confiar no Senhor. Aí eu chego numa casa lá, a pessoa começa a falar, ela fala, olha, meu marido está assim, 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 nossa, eu estou tão... Aí você pega e você vai falar o que para ela? Não, filha, vamos na igreja. A pessoa já está ali passando uma tribulação, ela está numa área de conflito tão grande que ela não tem força, ela não tem prazer, porque ela não conhece o caminho. E depende desse brilho em mim e você, para que nós levamos essa luz ao mundo. Aí diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai. A partir do momento em que eu e você, nós der lugar a Deus, confiando em Deus, se você não tem fé para você garantir a cura, a libertação daquela pessoa, fala assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, ó, Jesus, Ele ama você. Se você for na igreja, se você voltar dessa mesma forma, eu saio da igreja junto com você. Porque lá na igreja tem o homem de Deus, a mulher de Deus que vai pôr a mão sobre você. Eu duvido você voltar da mesma forma. Isso é fé também. Aí Deus está dizendo assim, ó, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer ela ou ele aprender a ter confiança na sua própria oração e não confiar somente na oração dos outros. A partir do momento que eu confio na minha oração, a partir do momento que eu tenho confiança naquele, eu não vou negligenciar a palavra de Deus. E eu estou aqui anunciando para você porque eu confio nele. Aleluia. Leia algum versículo aí, irmão Matos. Na sequência? Pode ser. Porque já acabou, né? Isso. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Amém? Não penseis que vim destruir a lei ou o profeta. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Ou seja, quando você chega aqui, tem que haver renúncia, tá certo? Para mim ter um encontro com Deus, a primeira renúncia minha, ela começa pelas amizades. Tá certo? Segunda, a renúncia, eu tenho que ter atitude agora. Eu tenho que ter atitude. Tomar postura de irmão, de irmã. Por quê? A Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, ela não está dizendo, capítulo 6, não andeis ansiosos no que has de comer, beber ou vestir. Ou seja, ele está dizendo, aquele que confia em mim, esse não tem preocupação. A ansiedade é preocupação. Esse não vai se preocupar. Amanhã ele vai estar desempregado, ele tem certeza que eu vou abrir uma porta.
Esse ele vai saber separar o meu tempo. Como eu disse ao meu servo, ao meu ungido, Salomão. Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo debaixo do céu. Você tem o tempo de almoçar, de comer, beber, dormir, lavar roupa. Por que não incluir o tempo de Deus? Você percebeu como nós estamos sem sabor? Nós pensamos em tudo para nós. Tudo que é para nós. Mas nós não pensamos em Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Livro de Salmo 91 diz assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quando você estiver cansada, para aqueles que vêm à igreja, eles têm um braço para descansar. Vai ficar tranquilo. Amém? Palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Para você que está assistindo em nome do Senhor, fique na paz, que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Desliga o meu aí, Marcos. Glória a Deus. Fique de pé para